Boa noite a todos. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe sua família. Estamos iniciando mais uma live. Hoje vamos debater aí um tema extremamente importante e queremos desde já contar com o teu apoio, com a tua ajuda para que um grande número de pessoas possa também participar, possa assistir essa live e participar desse momento conosco. Tá bom? Conto aí com o apoio, a ajuda de cada um de vocês, para enviar essa live, encaminhar para os amigos, para todas aquelas pessoas que você gostaria que ficassem bem informados. Hoje o nosso convidado é o Dr. Quirino, ele que é secretário nacional das políticas sobre drogas do Ministério de Cidadania, essa secretaria que tem realizado aí um trabalho fantástico, maravilhoso, e que nós vamos falar sobre esse trabalho e vamos falar, é claro, principalmente o foco dessa live é o PL 399 de 2015 e o substitutivo apresentado, né? Na verdade, é o substitutivo apresentado, é o foco dessa live de hoje para esclarecer a cada um de vocês sobre esse tema. Estou convidando aqui o Dr. Quirino para participar conosco. Boa noite, Dr. Quirino, tudo bem? Boa noite, deputado, com o senhor, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês aí, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem por aqui. Obrigado pelo convite. Que bom, que bom. Muito feliz aí com ter aceito esse convite, doutor Quirino, até para que a gente possa falar um pouco sobre o trabalho também da secretaria, o brilhante trabalho que vocês estão fazendo aí desde o início do governo do presidente Bolsonaro, mudando o foco aí no que diz respeito às políticas sobre drogas no nosso país. De fato, aí um trabalho brilhante. Mas agora nós estamos passando aí também por um momento complicado por conta aí dessa pandemia e o trabalho na Câmara, o trabalho legislativo está bem prejudicado, vários projetos de lei que estão em tramitação nas comissões estão parados, paralisados e ao mesmo tempo acaba que muitos projetos, os projetos estão tramitando sempre com regime de urgência, indo direto ao plenário para votação. E nós temos na Câmara dos Deputados o PL 399 de 2015. É um PL que foram sendo apensados outros projetos de lei também. E, por conta disso, criou uma comissão especial. Eu, inclusive, sou membro dessa comissão especial, mas a comissão ela estava na fase ainda de debates, né? Não tinha nem chegado à conclusão, e nós agora, essa semana, fomos surpreendidos aí com a entrega de um substitutivo com a intenção de levar essa matéria direto para votação no plenário da Câmara. Mas antes até de iniciar, doutor Quirino, eu gostaria muito que o senhor também se apresentasse e falasse um pouco para nós aí, introduzindo essa live do seu trabalho e de tudo que está acontecendo a partir aí do trabalho da Secretaria da Política sobre Drogas no Ministério da Cidadania. Bom, deputado, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema que é tão relevante, que é políticas públicas para o enfrentamento às drogas no Brasil. Gostaria de agradecer, então, por essa oportunidade e dizer que, nesse governo, no governo do presidente Jair Bolsonaro, nós estamos avançando bastante nas políticas públicas sobre drogas. No início do ano passado, nós publicamos o que é considerado, então, a nova política nacional sobre drogas. Foi publicado por meio de um decreto presidencial e, logo na sequência, nós trabalhamos para a publicação da nova lei de drogas, a Lei 13.840, foi publicado no mês de junho. São duas novas normativas que dão novos rumos para as ações do governo federal, para que nós possamos ter ação
mais efetiva no combate ao narcotráfico, ao crime organizado. As pessoas têm acompanhado, o governo federal tem realizado as maiores apreensões de drogas na história do Brasil nesse último ano e meio. Nós temos trabalhado também para reduzirmos o poder econômico do narcotráfico por meio da expropriação de bens do narcotráfico e aportando esse recurso para as políticas públicas sobre drogas. E na área de tratamento e recuperação de dependentes químicos, nós também temos avançado bastante. Nós estamos trabalhando com uma parceria muito estreita, muito próxima com as comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de pessoas com dependência química. Nós conseguimos aumentar de maneira bastante importante o número de vagas. Nós quadruplicamos o número de vagas financiadas pelo governo federal em comunidades terapêuticas. Para que os amigos que estão nos acompanhando, deputado, possam ter uma ideia, até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas para o tratamento nessas entidades. No ano passado, nós aumentamos para 11 mil vagas. Ou seja, nós aumentamos em 4 vezes o número de vagas para o tratamento gratuito das pessoas com dependência química nessas entidades. E agora, nós estamos com um edital aberto para o credenciamento de novas entidades. Ou seja, nosso objetivo é nós passarmos de 20 mil vagas, onde as pessoas, então, com dependência química poderão conseguir realizar seu tratamento de maneira absolutamente gratuita. Hoje, nós financiamos essas 11 mil vagas em cerca de 500 comunidades terapêuticas em todo o Brasil, e a nossa ideia é nós dobrarmos esse número. E também estamos trabalhando com o financiamento para os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Isso porque nós temos a plena convicção de que não é possível trabalharmos de maneira efetiva na recuperação da dependência química sem trabalharmos também com as famílias. Hoje, nós ajudamos, então, no financiamento de entidades como Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda da Esperança. Enfim, nós estamos realizando várias ações para que as pessoas com dependência química e os seus familiares possam conseguir a sua efetiva recuperação. Com certeza, doutor. Inclusive, me parece até que os programas aí voltados para as comunidades terapêuticas estão abertos, né, doutor, para o cadastro aí de novas comunidades. Fala um pouco disso para nós. Sem dúvida. Hoje nós financiamos cerca de 11 mil vagas, estamos com um edital de credenciamento aberto, e o nosso objetivo, então, chegarmos a mais de 20 mil vagas, ou seja, nós sairíamos de um número de 2.900 vagas no ano de 2018, para chegarmos, se Deus quiser, ao final desse ano, a mais de 20 mil vagas, ou seja, um aumento aí de 8 vezes, mostrando toda a preocupação que o governo federal, que o governo do presidente Bolsonaro tem nessa área. E agora, mais especificamente, já que nós estamos vivendo, infelizmente, esse momento de epidemia pelo coronavírus, pela doença do Covid-19, nós estamos também com uma outra ação, deputado, focado nas farmácias terapêuticas. Além dessa ação regular que nós acabamos de conversar aqui, nós devemos lançar, deputado, até o início do próximo mês, um aumento de mais 1.800 vagas em comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal para recebermos agora, para acolhermos, deputado, pessoas com dependência química em situação de rua, já que essas pessoas se encontram numa situação de vulnerabilidade e que aumenta ainda mais nesse período da epidemia pelo coronavírus. Então, nós temos trabalhado bastante por o acolhimento e para ajuda na recuperação efetiva das pessoas com dependência química no Brasil. Olha aí, pessoal, o pessoal que está participando conosco dessa live, só na introdução, aí na apresentação do Dr. Quirino, já temos aí conteúdo de sobra que a gente poderia ficar aqui falando ao longo de toda a live, né? Olha que coisa maravilhosa, quanta notícia maravilhosa o Dr. Quirino vem trazer para nós nessa noite também, mostrando aí que, de fato, os compromissos aí do presidente Jair Bolsonaro com o país, com a família,
compromissos de proteção da família, de políticas públicas voltadas à proteção da família, elas estão em andamento. Se talvez não são repercutidas pela grande imprensa, pela grande mídia, principalmente, mas estão em andamento, e a prova disso é essa posição, é essa fala do Dr. Quirino já na introdução aqui da live, mostrando, né, o aumento significativo aí do número de vagas, a meta do governo federal agora de dobrar esse número de vagas existentes hoje já no Brasil, número de atendimentos gratuitamente, através das nossas comunidades terapêuticas. E, além disso, agora também o trabalho voltado aos moradores de rua. Ontem eu, inclusive, falava aqui com alguns familiares e a gente falava justamente por conta... Esse momento aqui no Paraná está muito frio, doutor Quirino. Então, isso é algo que, com certeza, mexe com o coração de qualquer um. A gente saber que tem milhares e milhares de pessoas nas ruas nesse momento, com tanto frio, sem um local adequado, sem um lugar para poder ficar. E a gente sabe aí que as comunidades terapêuticas, elas podem sim, além de acolher, ajudar essas pessoas a serem reinseridas na sociedade, que é com certeza o principal objetivo e o foco também da sua secretaria, com certeza. Então, quero já parabenizar aí o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Onyx, e a você, Quirino, que está fazendo esse trabalho brilhante, mas hoje, em especial, a gente também vai falar de um outro tema, que é o projeto de lei 399 de 2015. Esse momento, como eu disse na introdução da live, Quirino, é um momento perigoso, porque os trabalhos legislativos, a forma do processo legislativo, ela está prejudicada, porque as comissões não estão acontecendo. Hoje, mais de 80% dos projetos de lei que são apresentados, eles são conclusivos nas comissões. Então, para você ver a importância que tem o trabalho nas comissões e o trabalho de cada legislador, de cada deputado federal. Mas esse trabalho está prejudicado por conta da pandemia. Sequer as comissões foram instaladas. E muito provavelmente esse ano nós não teremos o trabalho das comissões em andamento, infelizmente. Isso é muito prejudicial para o país. Mas, por conta disso, agora também nós vivemos num momento de, às vezes, de pânico, né, de terror, porque é um momento perigoso para que sejam pautados projetos que, no nosso ponto de vista, são projetos também perigosos. Um exemplo, claro, que nós tivemos aí uma aprovação relâmpago no Senado Federal foi o PL aí das fake news, né? Um projeto de lei que está criando um instrumento de rastreabilidade, doutor Quirino, em que a tua privacidade ela vai estar exposta e outras pessoas poderão ter acesso. Então, é um projeto extremamente perigoso, não é o foco da live hoje aqui, mas eu estou dando isso como um exemplo. E agora tem esse PL, que é o 399 de 2015, um projeto que, inicialmente, ele tratava ali, ele falava sobre a comercialização de produtos, de medicamentos que contenham extratos, substratos e partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Então, o projeto basicamente tratava disso, mas foram sendo apensados outros projetos, e o substitutivo que foi entregue ao presidente Rodrigo Maia nessa semana passada é um substitutivo que está na contramão daquilo que era o projeto, por exemplo, inicial, esse PL, o 399 de 2015. Inclusive, doutor Quirino, eu estou vendo até muita gente, né, batendo, criticando até a nossa postura nesse momento, por se posicionar contra o avanço desse substitutivo, porque estão ainda presos ao texto do projeto inicial, né, o projeto que deu o início, o start aí para essa discussão. Só que agora nós não estamos discutindo mais isso. Eu gostaria, doutor Quirino, o senhor que é especialista nisso, pudesse explicar da melhor forma possível
para o pai de família, para a mãe de família. Eu sou um deputado federal que sou seguido aí por famílias em todo o Brasil, pessoas preocupadas, de fato, com a nossa família, a nossa casa. E eu também, doutor Quirino, sou cofundador de uma comunidade terapêutica. Então, por muito e muito tempo, eu recebia na porta da minha casa pais, mães desesperados, pedindo ajuda e pedindo uma vaga para poder colocar o filho na comunidade, porque o filho estava quebrando tudo dentro de casa. E a gente sabe o mal que as drogas causam na nossa sociedade, na nossa juventude em especial. Então, eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para as famílias, explicasse para a população, porque há muita desinformação nesse momento e um movimento muito forte para a legalização também das drogas no nosso país. Explica para nós, doutor. Bom, deputado, nós vivemos um momento extremamente preocupante no cenário das políticas públicas sobre drogas no Brasil, em especial no que diz respeito à possibilidade concreta da legalização da maconha, por meio desse projeto de lei, o projeto de lei 399, que foi apresentado ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no ano de 2015. Como o senhor mesmo disse, né, enfim, há 5 anos, quando o projeto foi apresentado, havia, de fato, a necessidade de uma regulamentação mais apropriada, então, da oferta de medicamentos e de produtos terapêuticos à base de cannabis. Então, isso era uma situação que o Brasil enfrentava há 5 anos, quando o projeto, então, foi proposto na Câmara dos Deputados. Entretanto, neste momento atual em que nós vivemos, né, na verdade, não há a menor necessidade, deputado, isso que é importante ficar claro aqui, de nós termos uma lei federal para regulamentar o mercado dos produtos terapêuticos derivados de cannabis. Isso porque, no ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou uma resolução, que é a Resolução 327, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão de autorização sanitária para fabricação, importação, estabelecendo, inclusive, requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e também fiscalização de produtos à base de cannabis para fins medicinais. Ou seja, então, a Anvisa... Tudo que estava no projeto inicial... foi contemplado por essa resolução da Anvisa. A Anvisa, que é o órgão competente, de fato, para atuar nesse tipo de ação no nosso país. Até eu julgo que não é papel nosso, dos legisladores, aí ficar atuando junto à autorização ou não de medicamentos ou coisa do tipo, porque nós temos já os órgãos competentes e capazes de fazer essa análise técnica. Né, justamente, existe um órgão técnico no Brasil que é incumbido dessa tarefa, que é a Anvisa. Com certeza. E a Anvisa ela já se posicionou. Então, nesse espaço de tempo de 2015 até aqui, a Anvisa já se posicionou, né, doutor? Então, aquilo que pretendia o legislador lá em 2015, hoje já aconteceu. E, teoricamente, foi contemplado, o projeto de lei ele perde o objeto, né? Sim, assim, essa necessidade que havia naquela ocasião foi contemplado parte por essa resolução e parte, deputado, por uma outra resolução da Anvisa, que é a resolução 335, que foi publicada, inclusive, em janeiro deste ano de 2020. Essa resolução, então, define critérios e procedimentos para a importação de produtos derivados de cannabis para o tratamento de saúde, concedendo, então, mais celeridade e efetividade nesse processo. Então, pessoas que também precisam importar medicamentos à base de cannabis também podem fazê-lo a partir, então, dessa resolução da Anvisa, que buscou dar mais celeridade nesse processo. Então, o que aconteceu? Aconteceu é que a Anvisa, então, publicou 2 normativas para fazer com que houvesse o abastecimento do mercado e que houvesse a possibilidade, então, das pessoas que precisam fazer uso de produtos derivados de cannabis para o seu tratamento em saúde, pudessem, então, ter acesso a esses produtos. Então,
Hoje, no Brasil, na verdade, existe a possibilidade concreta de qualquer pessoa que precisar receber um tratamento com fins terapêuticos com um derivado de cannabis, enfim, poder conseguir esse tratamento de maneira apropriada, seguindo, então, essas normativas da Anvisa. Agora, de maneira interessante, né, deputado, quando nós olhamos o texto da minuta do substitutivo, que foi apresentado, então, à Câmara dos Deputados, mudou tudo, né, doutor? 399, exatamente, ou seja, esse é absolutamente um outro texto, não é o texto que tinha sido apresentado, então, lá no ano de 2015. E é interessante porque logo... Eu queria só ler aqui para o pessoal que está assistindo, só para terem ideia de um dos artigos. Olha o que diz a proposta agora, né? Então, o doutor explicou muito bem, né, aquilo que pretendia o legislador em 2015, e com 2 resoluções da Anvisa, nesse espaço de tempo, acabou que isso hoje já é uma realidade e em que o brasileiro ele pode ter acesso a esses medicamentos à base aí da cannabis. Agora, o substitutivo, que é o projeto que foi apresentado, então, às vezes, a população ela tem um pouco de dificuldade, e é natural, de entender essas mudanças que acontecem no texto da lei. Então, você fica preso ao texto que foi apresentado e esquece que agora o texto está totalmente alterado. E uma das mudanças, né, que está sendo proposta agora nesse substitutivo, que foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz o seguinte: a proposta quer aprovar agora o cultivo, o processamento, a pesquisa, a armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de qualquer das espécies do gênero cannabis, não só os medicinais. Então, aí já agora ampliou muito, né, doutor? O senhor sabe que eu faria exatamente isso que o senhor acabou de fazer. Eu estava aqui justamente com parte do texto pronto para ler, e justamente para mostrar para as pessoas que, na verdade, não há nada que restrinja isso para o uso terapêutico. Por quê, deputado? Porque não é essa a ideia. A ideia, na verdade, é se usar desse projeto de lei apresentado lá em 2015 como uma figura de linguagem que nós temos utilizado aqui, né? Na verdade, é utilizar esse projeto de lei como um verdadeiro cavalo de Troia. Ou seja, você apresentar uma coisa, mas, na verdade, o que vai entregar é outra. É isso, na verdade, o que estão se buscando com esse projeto de lei nesse momento. É um verdadeiro cavalo de Troia. Então é importante a população ficar atento, deputado, em relação a essa questão. E já que nós estamos falando também... Só nessa introdução, eu acho que dá para a gente até afirmar, inclusive, né, doutor? Porque só por aquilo que está descrito no projeto de lei, nós já podemos acreditar aí que, dentre várias outras coisas que existem no substitutivo, que o cultivo em larga escala da planta da maconha em território nacional estaria totalmente autorizado. É exatamente isso. E mesmo quando a gente fala, né, deputado, em relação a um possível uso terapêutico da cannabis, é importante também as pessoas que estão nos acompanhando possam entender que a cannabis, a planta, né, ela tem centenas de moléculas que a compõem. E as evidências científicas, os estudos científicos mostram que apenas uma dessas moléculas, das centenas de moléculas que fazem, inclusive, muito mal para a saúde, apenas uma delas, que é o canabidiol, que existem, então, estudos mostrando que é terapêutico. E é terapêutico para uma única condição clínica, que é de crises convulsivas que não tem boa resposta terapêutica ao uso de outras medicações. Para outros quadros clínicos, inclusive o canabidiol não tem tido resposta terapêutica consistente. E as outras moléculas sequer funcionam para o controle de crises convulsivas. Então, é importante também ficar claro aqui, quando a gente fala de um possível uso medicinal da cannabis, a gente está falando de uma única molécula
com uso muito restrito. As evidências científicas mostram que essa molécula, o canabidiol, hoje serve somente para o tratamento de crises convulsivas, com má resposta terapêutica para crianças que apresentam, então, esse quadro clínico. Para outras condições clínicas, não há nenhuma evidência científica. Agora, a grande questão que, infelizmente, esse movimento pró-legalização da maconha vem tentando incutir na cabeça da sociedade brasileira de maneira mentirosa é que a cannabis, é que a maconha teria uma série de propriedades medicinais, o que, na verdade, é um engodo. Isso não encontra respaldo nas evidências científicas. Agora, a grande questão é que esse grupo, que inclusive está por trás, esse grupo de interesse, que quer explorar o mercado da cannabis, da maconha no Brasil, é que está por trás, enfim, desse movimento todo no Congresso. E esse grupo vem trabalhando para tentar expandir cada vez mais o mercado da maconha no Brasil, vendendo uma falsa ideia, deputado, isso é importante ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, de que a cannabis seria quase que um elixir que funcionaria para o tratamento de um monte de problema de saúde, o que, na verdade, não encontra respaldo na literatura científica. Isso, na verdade, é uma estratégia que tem sido usada, e não é só aqui no Brasil, em uma série de países, é uma estratégia que tem sido usada para a liberação da maconha. Vários estados americanos se valeram também dessa estratégia, ou seja, primeiro você tenta liberar de maneira indiscriminada, então, um possível uso terapêutico da cannabis, aí a sociedade começa a diminuir a sua percepção de risco dos grandes males, dos grandes malefícios que a maconha causa, e aí você vai acabando dando os próximos passos, né? Que é descriminalizar, legalizar, aí já não se fala mais de uso terapêutico, mas já se vai também para uso da droga com efeito entorpecente. Então, é essa a estratégia, deputado, que esse grupo tem buscado realizar aqui no Brasil. Com certeza. E além disso também, né, doutor, é importante a gente ressaltar para o pessoal que está assistindo, que está participando conosco, para as famílias que estão assistindo e participando conosco, tem um outro ponto desse substitutivo que chama uma especial atenção aí, que é a permissão do uso da cannabis em tratamentos fitoterápicos. Em que o parágrafo único do artigo 20 do substitutivo apresentado afirma que não haverá restrição quanto aos critérios para a prescrição de medicamentos canabinoides, desde que seja feita por profissional habilitado com anuência do paciente ou responsável legal. Fiz questão de ler aqui para não tirar nada ali do que está sendo colocado e posto no substitutivo. Assim, doutor, esse PL, caso aprovado, ele abre uma brecha enorme para que a maconha possa ser comprada por usuários recreativos, bastando para tanto que estejam munidos aí de uma receita médica. E nós já temos, né, algumas experiências mundo afora, de outros locais, que legalizaram a maconha para uso medicinal de maneira irrestrita, que mostra o surgimento, né, de médicos que se especializaram em receitar o uso da maconha para pacientes com as condições mais diversas, não é mesmo, doutor? Sem dúvida. E, como nós já conversamos aqui, deputado, não há qualquer embasamento científico para isso. Eu estive, no ano passado, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados e uma outra no Senado Federal, tratando justamente sobre esse tema. E eu fiquei muito impactado, né, com pessoas ali, representantes da indústria da maconha, que quer se estabelecer no Brasil. Essas pessoas, então, vendiam a ideia de que a maconha seria utilizada por uma série de problemas de saúde, de dor nas costas, enfim, a quadros infecciosos. Só para a gente ver, falando em quadros infecciosos, como existe esse lobby para a liberação da maconha, passando, então, por essa estratégia de se vender essa ideia da maconha como sendo uma droga quase milagrosa. Agora, durante a epidemia pelo coronavírus, a imprensa brasileira, deputado, foi tomada por matérias, por artigos, falando sobre possíveis ações benéficas da cannabis para o tratamento
da infecção pelo coronavírus. Então, a primeira manchete, assim, a primeira reportagem que foi publicada foi no Globo Rural. E depois disso, foram publicados em periódicos, em órgãos de imprensa como o UOL, Catraca Livre, Galileu, Extra, enfim, uma série de órgãos de imprensa trazendo essa ideia de que seria possível utilizar, então, derivados da maconha para o tratamento da infecção pelo coronavírus. O que não existe nenhuma comprovação científica para isso, mas é esse trabalho diuturno que vem se tentando fazer para se vender a ideia que não tem respaldo na literatura científica, de que seria possível utilizar a maconha para um monte de afecções clínicas, para que haja, então, uma diminuição da percepção de risco das pessoas sobre os males da maconha, para que as pessoas acabem aceitando, né, enfim, de um jeito melhor, então, a introdução da maconha na vida da sociedade, na vida das famílias, e com isso, então, ir se avançando no mercado. Então, a ideia mesmo que está por trás desse projeto de lei é aumentar o mercado da maconha, vender maconha para as mais diferentes situações, não só para uso terapêutico, mas também para uso cosmético, uso alimentício, enfim. Na verdade, se abre aí um caminho gigantesco e muito perigoso para a sociedade brasileira. Só para que as pessoas possam entender uma questão aqui, deputado, eu acho que é interessante, existe um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, chamada Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é a GIF. Esse órgão ligado à ONU, então, publicou um relatório no ano de 2018, alertando, chamando a atenção do mundo para essa estratégia que hoje está se tentando colocar em prática aqui no Brasil. Foi uma estratégia utilizada em vários estados americanos. Primeiro, você tenta colocar essa ideia da cannabis medicinal, da maconha medicinal, para uso irrestrito, como o senhor mesmo disse, né? Ou seja, o médico pode prescrever a maconha para tudo quanto é tipo de doença, mesmo sem evidência científica. Então, enfim, primeiro você começa indo por essa brecha, né, por esse caminho da maconha medicinal, vendendo essa falsa ideia e essa ilusão para as pessoas de que maconha teria um amplo espectro de ação terapêutica, o que nós já falamos que não procede, e depois você vai num passo a passo, né? Então, essa é uma estratégia que tem sido usada em vários países do mundo e que hoje estamos tentando usar aqui no Brasil. E uma outra coisa que é interessante, o governo americano, deputado, tem um estudo epidemiológico que vem sendo realizado naquele país desde o ano de 1971. E esse estudo mostrou agora, a partir do ano de 2008, quando esses programas de cannabis medicinal, de maconha medicinal, de uso indiscriminado da maconha para tratar qualquer tipo de afecção, essa realidade nos Estados Unidos acabou aumentando o uso também da maconha para fins recreativos, para fins entorpecentes, como o senhor mesmo aqui já alertou do risco que existe isso. Então, essa ideia de entrar primeiro, né, como uma ideia de uso medicinal e depois ampliar o mercado, inclusive para os entorpecentes, é essa estratégia que esse projeto de lei representa. Lá nos Estados Unidos, então, esse aumento do uso recreativo tem ligação direta com essa política do uso medicinal indiscriminado da cannabis naquele país, deputado. Doutor, e tem um outro perigo ainda que nós encontramos já também nesse projeto, que está ali no parágrafo 2º, no artigo 21 do projeto de lei, que o dispositivo ele libera a produção de qualquer produto à base de maconha, né, desde que contenha um nível de THC abaixo de 0,3. Ocorre que essa não é a única substância psicoativa, como o senhor já colocou inicialmente na live, da maconha, né? Essa não é a única substância que ela contém. Há outras, como o canabidiol, que também agem sobre o sistema nervoso central, né? Então, por fim, gente, a proposta, portanto, ao permitir a produção em larga escala das diversas plantas do gênero cannabis no Brasil, o seu uso irrestrito para fins medicinais e a produção de qualquer produto contendo a cannabis, bastando unicamente que contenha
uma quantidade de THC inferior a 0,3% do seu peso seco, abre portas para o uso da maconha no Brasil de maneira muito ampla, além do uso medicinal, né, doutor? Sem dúvida. Esse projeto, na verdade, ele se dedica justamente a dar o primeiro passo em direção à liberação da maconha no Brasil. É uma questão interessante, né? O senhor explicou o histórico, então, desse projeto, da tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados, e nós não podemos esquecer que o parlamentar, que é o presidente, né, dessa comissão especial, que é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é um defensor, desde sempre, né, do uso da maconha como droga entorpecente, ou seja, ele é a favor da legalização, da liberação da maconha, inclusive para o uso recreativo. O que o deputado e outros grupos na Câmara dos Deputados têm tentado fazer é se utilizar dessa brecha, dessa oportunidade da apresentação, então, desse projeto de lei, do projeto de lei 399, para dar o primeiro passo rumo à legalização do uso da maconha no Brasil. O que nós, na verdade, como sociedade, não podemos aceitar, haja vista todos os riscos envolvidos, no uso dessa substância. Diferente do que nós, então, não temos evidência científica para o uso irrestrito, indiscriminado da cannabis como terapêutica, diferente disso, que nós não temos evidência científica, ao contrário, nós temos evidências científicas, deputado, muito sólidas, mostrando todos os malefícios que a maconha causa para o organismo. Como, por exemplo, maconha é sabidamente um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de transtornos mentais graves, como quadros psicóticos, como a esquizofrenia, quadros depressivos, ansiosos. Maconha é fator de risco para suicídio. Maconha, enfim, acaba fazendo com que as crianças e adolescentes acabam abandonando de maneira precoce as escolas. Enfim, a maconha causa uma série de problemas para as pessoas que são usuárias, para suas famílias e para todo o conjunto social. Por conta disso, toda a sociedade brasileira, deputado, precisa estar atenta a esse projeto de lei e nós precisamos realmente enveredar aí no caminho de luta para impedirmos a aprovação desse projeto que, sem dúvida alguma, trará graves problemas para o cenário das drogas no Brasil, que já não são poucos. Com certeza, doutor. Eu falo que nós, a população, precisa entender que nós, deputados, temos nas nossas mãos temos que ter nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande com cada lei que estamos debatendo e discutindo no Congresso. Porque depois nós vamos jogar isso para a interpretação de juízes aí no Brasil todo e podendo se criar aí um instrumento perigosíssimo. Algo que vem, né, com esse cartaz, com essa propaganda toda, que é um investimento pesado, como o doutor Quirino já colocou aqui, a indústria está investindo com peso. Por quê? Porque quer colocar na cabeça do cidadão brasileiro de que, de fato, isso resolve aí os problemas e permitir de que todo mundo consiga ter acesso a essa substância, sem, como o doutor falou, correndo todos os outros perigos, né? Sem essa responsabilidade que nós precisamos ter num momento como esse. Então, assim, eu, como deputado, eu não posso aqui ser ingênuo, né? Não estou me colocando contra aquelas pessoas que, às vezes, até por uma situação de desespero... Exatamente isso, deputado. Sabe o que tem acontecido? Infelizmente, esse grupo que quer explorar o mercado da cannabis no Brasil, e esse outro grupo, que é um grupo ideológico, que é a favor da liberação da maconha mesmo, para o uso entorpecente, esses dois grupos, de maneira covarde, se esconde atrás do drama de famílias que apresentam crianças com problemas e que precisam, na verdade, do medicamento, do canabidiol. Agora, nós não podemos aceitar que essas famílias e essas crianças
em situação de grande vulnerabilidade Sejam sejam usados como escudo para os interesses mercadológicos, os interesses do narconegócio. Nós não podemos aceitar que essas famílias sejam usadas por grupos ideológicos que querem liberar a maconha no Brasil e destruir o nosso tecido social. Então, nós, como sociedade, precisamos estar atentos a essa situação, deputado. E, doutor, como no início da live, né, quem não assistiu, depois a live vai ficar salva e vocês vão poder assistir, compartilhar, enviar para os seus amigos, porque isso aqui é algo de interesse público. Essa live, essas informações que o doutor Quirino está trazendo para nós, são extremamente importantes. Eu preciso pensar na minha família, na família do meu vizinho, dos meus familiares, parentes, amigos. Eu preciso pensar no bem comum de todas as famílias. Né? Então, nós estamos vendo aí de má fé, né? Essas pessoas, de fato, sendo usadas pela indústria e usadas por aqueles que querem a liberação geral das drogas também no nosso país. Então, nós não vamos aceitar isso em hipótese alguma. Nós não somos tolos, não somos bobos e não vamos aceitar esse ataque à família brasileira, justamente no momento, doutor, que o senhor falou, no início da live, o senhor abriu de forma brilhante, e a gente vai entrando agora numa parte mais tensa aqui, né, que gera esse sentimento de revolta natural dentro de nós, que atuamos e que trabalhamos contra as drogas no nosso país. Mas o senhor iniciou justamente falando do outro lado, né? Do que as políticas que o governo federal tem proporcionado e realizado no nosso país, elas têm ocasionado e feito. E o Paraná, o estado do Paraná, o senhor sabe disso, doutor, é um dos estados aí que está, a cada ano que passa, aumentando os índices de apreensões de drogas. O nosso estado, parabéns aqui, deixar meu abraço aos policiais militares aqui do Paraná, os nossos policiais militares que têm um trabalho brilhante. Eu quero trazê-lo aqui ainda, doutor, para conhecer o trabalho do PROERD aqui no Paraná. Trabalho maravilhoso, trabalho brilhante. O PROERD é um grande parceiro nosso, desde o ano passado, deputado, nos projetos de prevenção ao uso de álcool e drogas nas escolas de todo o Brasil. Aí vai a minha admiração e meu abraço para todos os amigos do PROERD. Deixar aqui meu abraço aos policiais militares, nosso total respeito, total apoio à Polícia Militar no Paraná, a Polícia Militar Rodoviária também, a Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo um trabalho brilhante aqui no Paraná. Nós temos sempre que possível conversado também com o superintendente aqui no estado, e também as Forças Armadas, em conjunto, estão trabalhando em conjunto aqui no Paraná, doutor. E por isso que o Paraná, a cada apreensão dessa, doutor, eu confesso algo pessoal, eu vibro dentro da minha casa. Eu vibro aqui porque eu sei que está desarticulando um criminoso, está desarticulando traficantes. E aquilo que poderia chegar também à porta da minha casa, ao alcance talvez até dos meus filhos, está agora sendo barrado e impedido graças à atuação das polícias aqui no nosso estado e das políticas públicas que estão sendo propostas para combater na raiz. Não é só apreender as drogas, mas é também atuar junto àqueles que, infelizmente, já foram vítimas delas. E o governo federal está propondo aí, através da sua secretaria, essa ampliação do número de vagas e fazendo algo inédito no Brasil. Porque eu acompanhava o drama das comunidades terapêuticas. E eu confesso, doutor, em determinado momento no mandato passado, eu cheguei até a parar um pouco das minhas ações voltadas às comunidades terapêuticas. E por quê? Porque tudo que a gente tentava, a gente não conseguia junto ao governo federal. As comunidades terapêuticas, elas eram descartadas, ignoradas, como se não existissem, como se não promovessem bem algum para a sociedade brasileira. E agora isso mudou. O presidente Jair Bolsonaro
com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, no Ministério da Cidadania, está dando voz às nossas comunidades terapêuticas, que inclusive agora estão trabalhando para aperfeiçoar o seu trabalho, né? Estão correndo atrás, se regularizando, correndo atrás de documentação, justamente porque querem ajudar a salvar mais vidas. A salvar mais vidas. E esse é o grande propósito nosso, é atuar para salvar mais vidas. Agora, eu queria fazer uma pergunta, doutor, se me permite. Quais as consequências, né, com relação a esse número imenso de usuários que nós temos hoje na sociedade? Quais são as consequências caso isso aumente? Porque com a liberação, com a autorização, ó, vou ler aqui novamente. Né? Eu vou ler novamente o que diz aqui o texto. Ó, o texto do substitutivo. Ó. Ó, com a aprovação desse texto, olha o que vai acontecer. O cultivo, o processamento, a pesquisa, a armazenagem, o transporte, a produção, a industrialização, comercialização, importação, exportação de produtos à base de qualquer das espécies do gênero cannabis, não só as medicinais, estarão autorizadas no nosso país. Então, não tem como a gente não cogitar um aumento, né, na nossa sociedade de pessoas vítimas aí das drogas. O que isso resultaria, doutor? Então, deputado, esse substitutivo do projeto de lei, além de ser, como eu já disse anteriormente, um grande cavalo de Troia, ele está cheio de cascas de banana, né? Ou seja, onde você olha, você encontra uma grande brecha para legalizar vários aspectos, né, enfim, relacionados à maconha na nossa sociedade. Eu só gostaria de aproveitar esse momento. Nós falamos um pouquinho sobre os grupos de interesse, né, que estão por trás desse movimento todo. Só queria apresentar aqui 2 exemplos disso, para que as pessoas possam entender melhor. No ano passado, a Anvisa chegou a cogitar a possibilidade de liberar o plantio de maconha no Brasil. Nós fizemos um trabalho bastante importante, um trabalho árduo junto à Anvisa, e conseguimos barrar esse processo. Foi uma grande vitória que nós tivemos, mas é interessante porque naquela ocasião toda a mídia, enfim, ficou muito fazendo um trabalho muito forte, né, pró-liberação, liberação do plantio da maconha, enfim, várias reportagens em várias revistas. Aqui eu queria só trazer um exemplo que era da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, durante bastante tempo, publicava numa das suas páginas, então, na parte de cima, uma matéria falando sobre todos os possíveis efeitos maravilhosos, terapêuticos da maconha, que nós já conversamos aqui, não existe nenhuma evidência científica sobre isso. E na parte de baixo, mostrando esse grave conflito de interesse, né, sobre o tema, na parte de baixo, colocava ali a propaganda de uma empresa que queria explorar o mercado da maconha no Brasil. Então, para a gente ver o que está por trás disso, o grande lobby, o grande dinheiro que corre por trás de toda essa situação. E a outra questão, então agora saindo da questão dos grupos então que querem ganhar muito dinheiro explorando o mercado da maconha no Brasil, nós vamos para esse grupo então ideológico, que também, enfim, quer liberar a maconha e que usa dessa desculpa esfarrapada da maconha terapêutica para alcançar a sua finalidade. Recentemente, o ex-presidente Mujica, que foi presidente do Uruguai, quando aquele país, então, legalizou a maconha, o presidente Mujica deu uma entrevista falando, então, que agora estava na hora do Uruguai, então, que legalizou a maconha quando, então, da presidência do Mujica, agora legalizar a cocaína. Mostrando que, na verdade, tudo isso é uma estratégia de, nesse passo a passo, conseguir liberar todas as drogas mundo afora. Então, nós precisamos ficar muito atentos e a sociedade brasileira não pode cair nesse conto do vigário. Indo para essa questão que o senhor trouxe, que é muito importante, deputado, quais são os impactos? Acho que para a gente entender um pouco isso, é interessante a gente dar uma olhada qual que foi o impacto da liberação da maconha, da legalização da maconha em países mundo afora, em vários estados americanos. Então, primeiro, uma coisa que acaba acontecendo, via de regra, é o aumento do consumo.
sempre que há uma flexibilização, sempre que se aumenta a possibilidade das pessoas, então, portarem drogas, usarem drogas, armazenarem drogas, venderem drogas, obviamente que aumenta a disponibilidade dessas substâncias, obviamente aumenta o consumo. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Uruguai. Então, essa é uma questão muito importante que a gente precisa atentar. Uma outra questão é o aumento do narcotráfico. Então, essa ideia de que você vai liberar, você vai legalizar a maconha e o narcotráfico vai diminuir, vai perder força, não tem respaldo com a realidade. Não é isso que tem acontecido nos países que liberaram a maconha. No Uruguai, por exemplo, houve aumento do tráfico de drogas. No Canadá, em vários estados americanos. Por que isso? Primeiro, porque se aumenta o número de pessoas usando, e outra, porque, na verdade, continua sendo muito mais fácil você conseguir droga no mercado paralelo, no mercado controlado pelo crime organizado, do que indo comprar no mercado oficial. É muito mais fácil e muito mais barato. Então, o narcotráfico acaba se fortalecendo e não perdendo força com a legalização da maconha. Uma outra questão importante é o aumento da violência. No Uruguai, que nós estávamos conversando, só no primeiro semestre, deputado, no ano de 2018, houve aumento só dos assassinatos, dos homicídios no Uruguai, em 66%. Nos Estados americanos, que legalizaram a maconha, houve também o aumento da violência, principalmente de crimes violentos. Há uma outra situação muito grave, que é o aumento do encarceramento. Então, essa ideia também que os ideólogos, né, enfim, da liberação da maconha tentam vender, de que você vai liberar a maconha, você vai legalizar a maconha e você vai promover um desencarceramento no Brasil. É mentira. Tem um estudo realizado pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, mostrando, deputado, que mais de 60% dos países que toleram o uso de drogas registram aumento do número de presos. Por quê? Porque se aumenta o narcotráfico, se aumenta a quantidade de pessoas usando drogas, essas pessoas se vulnerabilizam, entram em conflito com a lei e acabam sendo presas. Outro problema é o aumento de acidentes no trânsito. Tem um estudo importante publicado nos Estados Unidos pelo Instituto de Segurança Viária das seguradoras americanas, mostrando um aumento importante nos Estados Unidos, em estados que liberaram a maconha, aumento dos acidentes no trânsito. Só para que a gente possa ter uma ideia, a estimativa nos Estados Unidos é que 12 milhões de pessoas dirigem sob efeito de maconha naquele país. Um outro problema que nós temos também é o aumento da prevalência e incidência de transtornos mentais graves, como quadros psicóticos. Portugal é uma experiência dramática nesse sentido. Tem um estudo publicado agora recentemente, no ano passado, mostrando, deputado, que houve um aumento em Portugal, desde que houve a legalização da maconha, um aumento de 30 vezes o número de internações de pessoas com quadros psicóticos induzidos pela maconha. Ou seja, mostrando a gravidade dessa situação. E, por fim, tem uma situação que é bastante dramática, que é o aumento nos Estados Unidos e no Canadá do número de crianças intoxicadas pela maconha. Por quê? Porque quando você libera a maconha, você libera, por exemplo, para que a indústria possa fazer bolo de maconha, bala de maconha, jujuba de maconha. São vários produtos comestíveis e as crianças acabam de maneira... Isso já existe, né, doutor, nesses países. Né? Exatamente. Porque senão a gente fala aqui dá impressão para as pessoas que não acompanham isso em outros países que, nossa, aí estão apelando agora, né? Justamente porque são contra as drogas. Não, né, doutor? Essa é uma realidade em vários países, Estados Unidos, vários países europeus, Canadá, e uma das consequências disso é esse aumento dramático do número de crianças que acabam se intoxicando, porque acabam utilizando no descuido dos pais, acabam, então, ingerindo esses produtos e se intoxicando de maneira grave. Mostrar que a liberação da maconha, legalização da maconha, não é o caminho para a sociedade brasileira enfrentar os graves problemas que nós temos na área das drogas no Brasil. Muito pelo contrário. Uma eventual liberação da maconha no Brasil, deputado, só vai fazer piorar esses problemas. Com certeza. E nós queremos
que o Brasil continue, né, desarticulando essas quadrilhas de criminosos que sobrevivem aí do tráfico no nosso país, que o Brasil continue salvando vidas e promovendo a recuperação e a reinserção social daqueles que infelizmente foram vítimas das drogas e que cada vez mais famílias estejam protegidas e não o oposto, né? E não, imagina, seria agora pensar em que nós vamos aumentar o número de usuários. Isso é um tiro no pé. Importante, né, falar aqui que, infelizmente, muitas dessas pessoas que, infelizmente, se enveredaram, né, deputado, pelo caminho das drogas, começaram pelo uso da maconha. Então, a gente precisa ficar muito atento com esse projeto de lei e outros tantos, enfim, que buscam vender situações que, na verdade, não encontram respaldo na realidade. Com certeza, com certeza. Doutor, dados sobre o aumento do uso e a dependência da droga, aumento da criminalidade e da violência, aumento do encarceramento, aumento de acidentes no trânsito, aumento da incidência de transtornos mentais graves, como psicoses. Tudo isso, né, o senhor trouxe aí com bastante propriedade e mostrando para a população que isso são estudos, né? Isso não saiu da tua cabeça, né, doutor Quirino? Então, porque a gente vê muita gente falando, né, criando situações e casos, mas sem comprovação científica. E o que o senhor está trazendo aqui para nós são, de fato, dados reais de países que adotaram isso e permitiram, autorizaram, né, esse uso, mas, infelizmente, as consequências estão sendo terríveis agora, não é verdade? Exatamente isso. Infelizmente, deputado, a nossa sociedade aqui no Brasil tem esses grupos de interesse, tem criado, então, narrativas para colocar, então, a maconha como sendo uma droga inofensiva e que, muito pelo contrário, né, enfim, que tem várias propriedades medicinais e acabam, então, com isso, causando uma confusão na opinião pública, mas é importante que eventos como esse que nós estamos fazendo agora, que o senhor está comandando, que nós possamos, então, levar informações precisas para as pessoas, para que as pessoas não caiam nessa história. E é importante ficar claro, as pessoas que querem ter acesso a essas informações, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, ela está fazendo algum trabalho nessa direção, para informação da população também? Sim. Então só para falar que em que pesa essa contra-informação que o tempo inteiro, né, enfim, grupos tentam plantar na sociedade, é importante ficar claro que a população brasileira é majoritariamente contra a legalização das drogas no país. Então, isso é uma questão muito importante ficar claro aqui. Inclusive, a nova Política Nacional sobre Drogas, deputado, que nós aprovamos, então, o ano passado, que está em vigência no Brasil, coloca a posição clara contra a liberação das drogas. As pessoas que quiserem, então, ter informações sobre o cenário das drogas no Brasil e em vários lugares do mundo, podem acessar o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. É uma plataforma que tem lá várias informações e é uma plataforma do governo federal. E só para finalizar, quem está nos acompanhando, que quiser, então, esse movimento, né, deputado, que tem várias entidades, então, se colocando contra esse projeto de lei. Nós já temos aí dezenas de entidades já se manifestaram de maneira contrária a esse projeto de lei. Os amigos que quiserem, então, engrossar essa fileira, podem acessar aqui tanto o Instagram quanto o Facebook. Basta digitar ali PL, né, de projeto de lei, então PL 399 não. Então, basta entrar lá, PL 399 não, e que vão encontrar, então, caminhos para ter mais informações sobre esse projeto de lei. Podem seguir aí, né, enfim, as redes sociais das pessoas envolvidas nesse processo todo, como as suas redes sociais, enfim. Então, é muito importante que as pessoas busquem informações precisas e que não sejam enganadas dessa vez. Doutor, eu teria aqui milhares de perguntas para fazer ainda, mas infelizmente o tempo aqui da live está acabando. Muito obrigado, viu, doutor Quirino? Muito obrigado mais uma vez, deputado. E eu queria aqui registrar
a minha satisfação de estar aqui com o senhor e dar meus parabéns pelo seu importante trabalho em favor da vida, pelas famílias e em prol de uma sociedade efetivamente protegida das drogas. Parabéns, deputado. Estamos juntos nessa.